Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Palavra do Salmo 132, versículo 9. Com estas palavras do Salmo Bíblico da semana, queremos saudar a todas as pessoas que nos assistem, de forma especial as que são membros da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Cascavel. Possamos estar assim, diante do nosso Deus, revestidos de justiça, transbordantes de alegria em sua presença. Seja este um tempo abençoado de louvor, de oração e de reflexão na palavra de Deus. Nos encontramos aqui em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, nosso Criador, que é Filho, nosso Salvador, que é Espírito Santo, nosso Consolador. Amém. Gostaria de convidá-los para nos dirigirmos a Deus em oração. Senhor Jesus, agradecemos por poder falar contigo em oração. Agradecemos porque enxergas o nosso coração, as nossas aflições e nossas angústias. Assim reconhecemos a nossa limitação, que se mostra no distanciamento que temos tido da tua vontade, da tua presença, da vida do nosso próximo. Pedimos, Senhor, que nos perdoes e que renoves em nós a tua misericórdia, o teu amor, para que possamos seguir em tua paz. Ensina-nos com tua palavra, assim como te compadeceste do povo naquele tempo, compadece-te de nós também hoje, porque muitas vezes nos comportamos como ovelhas sem pastor, por nos distanciar da tua voz. Por isso pedimos, silencia-nos de nossas inquietações e fala ao nosso coração para vivermos na segurança do teu aprisco, na paz do teu abraço, Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, o texto do Evangelho de hoje nos fala da essência do ser igreja, do ser uma pessoa cristã. Quando nós falamos sobre o que é sermos igreja ou pessoas cristãs, buscamos, é claro, referência naquele que seguimos, Jesus Cristo. Conhecemos e cremos na graça e no amor de Deus por nós, que em seu Filho Jesus Cristo reconciliou o mundo consigo, deu sua vida por nós sem merecermos, nos trouxe para perto de si, nos acolheu como seus filhos e suas filhas. Assim podemos dizer que a vida e o ministério de Jesus se resumem em pregar e viver o reino de Deus neste mundo. E como nós lemos nos Evangelhos, Jesus não só pregou e ensinou sobre, mas viveu concretamente esse reino. O nosso texto de hoje justamente inicia falando do que Jesus fez. Diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao versículo 8 do capítulo 10.
E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O texto continua e, na sequência, Jesus fala dos 12 discípulos e da missão que lhes deu após dar-lhes as instruções. O trecho termina no versículo 8 do capítulo 10, onde Jesus afirma: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Ao narrar as ações de Jesus, o evangelista Mateus nos fala de algo precioso sobre Deus. Sempre que nós falamos de Deus, do seu amor por nós, falamos que Ele nos aceita e do quanto Ele nos conhece. Repetimos aquela conhecida frase: as pessoas nos conhecem por fora, mas Deus nos conhece profundamente, porque conhece o nosso coração. Tocante neste texto é que nele conhecemos o coração de Deus. No versículo 36 diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu as pessoas, seres humanos como você e eu, viu suas necessidades e teve compaixão por elas. A palavra compaixão vem do latim compassio, que significa o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa, sofrer junto com alguém. Em latim, compassio significa entender a dor de outra pessoa e sentir junto o seu sofrimento. A pessoa que sente compassio ou compaixão consegue se colocar nos sapatos da outra pessoa, como nós dizemos, entender aquilo que ela está passando, aquilo que ela está sofrendo. Essa compreensão leva ao desejo de ajudar a outra pessoa, partilhando o peso da sua dor. Assim, ter compaixão é sofrer com a outra pessoa a sua dor e agir para que esse sofrimento seja aliviado. Ter compaixão muda a maneira como vivemos e nos leva a fazer algo para mudar a situação da outra pessoa. Ao ter compaixão das pessoas, Jesus usa as suas mãos para aliviar os seus sofrimentos, curando-as, libertando-as, e chama os seus discípulos e os envia a fazer o mesmo que ele fazia. Percebe que as pessoas precisavam de quem as cuidasse, porque estavam aflitas e exaustas. As Escrituras nos mostram que o ensino, a pregação e as curas de Jesus são motivadas por sua compaixão pelas pessoas. Jesus vê as multidões como Deus as vê. E é tão profunda a compaixão e a preocupação de Deus pelas pessoas que Ele enviou Jesus ao mundo para nos pastorear, para nos amar, a ponto de dar a sua vida por nós para nos salvar. Deus sabe que é muito perigoso para as ovelhas ficarem sozinhas. Sem um pastor que as cuide, proteja, guie o alimento, elas ficam vulneráveis e indefesas. Ao ver as multidões, movido pela compaixão, Jesus aponta para a urgência daquela situação. É necessário agir, pois, como diz Jesus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ao orarmos pelos trabalhadores, conforme Jesus nos diz, descobrimos que somos a resposta para as nossas próprias orações. Jesus nos chama a praticar a compaixão, e compaixão é o que todos precisam, tanto os que recebem quanto os que dão. E é assim que a igreja, você e eu, somos as pessoas que são enviadas, os trabalhadores da seara do Senhor. Somos enviados e enviadas para ser a proclamação de que o reino de Deus está próximo, tanto em palavras quanto em ações.
Somos enviados, somos chamados a viver a compaixão de Jesus neste mundo perdido e destruído, onde as pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Jesus deseja que as pessoas perdidas sejam encontradas, que todas as pessoas sejam acolhidas. E nós somos os trabalhadores e as trabalhadoras na seara. Por isso nos reunimos como igreja, somos alimentados e alimentadas espiritualmente, adoramos e servimos ao nosso Deus. Mas o nosso servir, o ser pessoa cristã, é como nós vivemos a nossa fé durante a semana. Conforme as palavras de Jesus no versículo 8, o último versículo do nosso texto, diz: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Sabe aquela frase, igreja não é aquela que você vai, mas aquela que você é? É isso, é como vivemos a nossa fé. É a compaixão que mostramos às outras pessoas, é a gentileza que proporcionamos aos outros. É também a dedicação e a excelência com a qual realizamos as nossas tarefas. Pois Deus nos chama à excelência, ao nosso melhor. É como nós gastamos o nosso precioso tempo, o tempo que Deus nos dá. É como interagirmos com as outras pessoas, com as pessoas necessitadas, ou melhor, se interagirmos com os que precisam. Como vimos no início do nosso texto, Jesus esteve muito ocupado, curando leprosos, curando doentes, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino com a sua vida, com o seu viver, com as suas mãos. É interessante lembrarmos disso, que parece óbvio. Jesus tinha mãos reais, exatamente como as nossas, com dedos, articulações, pele, calos. Com elas Jesus tocou as pessoas, pegou crianças nos braços e as abençoou, curou tocando as pessoas, agarrou a mão de Pedro quando ele estava em pânico, quando afundava no mar, e o colocou em segurança de volta no barco. Com as suas mãos, Jesus abençoou, multiplicou, alimentando milhares de pessoas. Com as suas mãos, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Além disso, uma das razões pelas quais Jesus acabou sendo morto foi que ele tocou as pessoas erradas, leprosos, prostitutas, cobradores de impostos, pecadores, todos os intocáveis do seu tempo. Ele os tocou com compaixão. E por nossas transgressões humanas, de quem não sabe viver em justiça e amor a todas as pessoas, as mãos de Jesus foram perfuradas. Agora, Jesus nos envia, nos manda, nos chama a sermos suas mãos neste mundo. Mãos de compaixão e de cura a todas as pessoas. O que suas mãos fizeram hoje? A quem elas serviram? A impressão da imagem de Cristo foi deixada em algo que suas mãos tenham tocado? Convido para você olhar para as suas mãos. O que elas farão na próxima semana? Em quem elas tocarão? A quem elas servirão? Essas mãos expressarão a compaixão de Cristo? A imagem de Cristo será deixada em qualquer coisa que suas mãos tenham tocado? Jesus diz: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadoras e trabalhadoras para a sua seara. Lembre-se, você e eu somos a resposta dessa oração, porque de graça recebemos. Amém.
Caros irmãos e irmãs, nós queremos nos dirigir a Deus em nossa oração de intercessão. E nesta oração nós gostaríamos de lembrar de duas famílias enlutadas aqui de nossa comunidade e nós vamos interceder por elas. Família enlutada de Delmar Rude Leiser, que veio a falecer no dia 5 de junho, alcançando 75 anos de idade. E também intercedemos pela família enlutada de Helvetia Gebauer, que também faleceu no dia 5 de junho, alcançando a idade de 94 anos. Diante da perda de alguém querido, diante da morte de quem nós amamos, nós nos fortalecemos como comunidade de Jesus Cristo e nós nos fortalecemos com as palavras de esperança da promessa de Jesus Cristo. Lá na passagem de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É nisso que nós colocamos a nossa esperança e nela nós nos abraçamos como comunidade e nos colocamos perto uns dos outros, mesmo que no distanciamento social. Assim que Deus possa acolher o coração de vocês, que envie sobre vocês o seu Santo Espírito e assim também os console e os abrace. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos por Tua palavra que nos consola e desafia. Que ela continue a ressoar em nossa mente e coração e produza mudança em nós. Diante do Teu amor e da Tua misericórdia, trazemos os nossos pedidos. Intercedemos por nosso mundo, por suas dores e seus desafios. Pedimos que haja paz, que haja aceitação e solidariedade entre pessoas e povos. Pedimos pelo testemunho de Tua Igreja para que, apontando para Cristo, possa refletir a promessa de vida plena e abundante. Pedimos por nosso país, com tudo aquilo que se abate sobre toda a nossa gente. Pedimos pelas nossas autoridades para que, guiadas pela luz de Tua sabedoria, saibam conduzir para a paz e a vida digna. Intercedemos por todas as pessoas que sofrem, perto ou longe de nós. Pedimos por aquelas que estão sem rumo, sem emprego, sem condições de sustentar as suas próprias famílias. Pedimos por aquelas que estão sozinhas, em depressão, que perderam a esperança, que estão no fim de suas forças. Rogamos pelas pessoas doentes que estão em casa ou ocupando leitos hospitalares, para que possam sentir o Teu cuidado, também nas mãos de quem as cuida. Abraça, Senhor, também aquelas pessoas que perderam pessoas queridas neste tempo. Em especial, lembramos das famílias enlutadas, de Delmar Rude Leiser e de Helvetia Gebauer. Pedimos, Senhor, envia sobre os corações entristecidos o Teu Santo Espírito, o grande Consolador, para que sejam lembradas da Tua promessa que nos diz que não há nada, não há ninguém que nos possa separar do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Tudo colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque em Ti está a nossa esperança. O fazemos em nome de Teu Filho e nosso Senhor Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final deste encontro, queremos nos despedir sob a bênção do nosso Deus. Que a beleza de Deus seja refletida em teus olhos, que o amor de Deus seja refletido em tuas mãos, a sabedoria de Deus seja refletida em tuas palavras e o conhecimento de Deus flua do teu coração, para que todos possam ver e crer. Assim te abençoe o bondoso e todo-poderoso Deus,
que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, permaneçam na paz do nosso Deus, que Ele guie os seus passos, que acalente o seu coração e lhes anime no testemunho do seu amor no mundo. Amém.